Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Dando sequência aqui a nossas pregações, da qual é uma série e que tem como tema 20 minutos da leitura da Bíblia com a mente de Cristo, uma maneira diferente de ler a Bíblia. Então, ontem nós iniciamos aqui o capítulo 3 de Mateus, a pregação de João Batista, e que hoje nós encerramos aqui em João Batista, da testemunho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler aqui o capítulo 3 de Mateus, o versículo 13, o batismo de Jesus. Antes, porém, contudo, todavia, eu queria fazer uma observação para vocês aqui no capítulo 3, e o versículo 2, do qual João Batista dizia que 3:2 ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que eu quero acrescentar aqui é que João Batista está mandando quem se arrepender? Os judeus. Por quê? Porque somente os judeus estavam debaixo da transgressão. E que nós não fizemos parte da primeira aliança, e que isso daqui já está com 2000 anos, e que é lógico que nós não existíamos. E que nós somos gentios, e nós estávamos separados de Deus, e alheio às alianças da promessa. Entende? E a outra observação que eu quero fazer para vocês é aqui no versículo 11 do capítulo 3, que ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Então, meus amados, vocês aí, evangélicos, que estão se batizando na sinagoga do Teucão, vocês estão se arrependendo de quê? Se na cruz o pecado espiritualmente, que era a transgressão de lei de Moisés, foi abolida e o pecado deixou de existir, e que você nunca fez parte da primeira aliança e nem da lei de Moisés, e como é que vocês estão se batizando no Teucão aí? Para se arrepender de quê? Meu amado, tudo que o homem semear, ele vai colher, meu amado. Entende? É para você não dar lugar à carne, para você não plantar coisa ruim. E isso daqui, só te explicando que o arrependimento lá de João Batista era um batismo transitório, e que isso daqui era uma palavra profética, e que era somente para os judeus. Os judeus foi que conheceu os pecados. Então, olha, dando sequência aqui às nossas pregações, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 3 ainda, o versículo 13, eu vou ler e te explicar. É por isso que isso daqui é uma maneira diferente de ler a Bíblia. Por que, Lira? Porque nós lemos a Bíblia, explicamos e estamos revelando, meu amado. Estamos revelando aquilo que nem os discípulos tinham, essa revelação que nós temos hoje. Então, olha, Mateus 3:13, o batismo de Jesus. Vou ler e vou te explicar, para você deixar de ser enganado pelo cãólogo. Olha, Mateus 3:13, o batismo de Jesus. Por esse tempo, qual tempo? O tempo deles. Não é o tempo de hoje, e nem é o tempo para o futuro, que o teu cão bota tudo para o futuro, para te assaltar e te escravizar. Então, olha, por esse tempo, por o tempo dele lá, por aquele tempo, dirigiu-se pelaquele século, entende? Pelaquele século, pelaquela geração,
a geração dele, de Jesus de Nazaré, de João Batista e todos os judeus que viveram naquela geração, meu amado. Então, olha, porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Presta atenção. É capítulo 14, versículo 14 do capítulo 3. Ele, Jesus, porém, aliás, ele, João Batista, porém, o dissuadia dizendo, dissuadir é se opor, é querer discutir, é achar que ele não deve fazer. E por quê? Porque ele se achava inferior a ele. E na verdade era no sentido do que ele era Deus e João Batista era o quê? Era o último profeta da lei e que veio endireitar o caminho do Senhor. Então, olha, ele porém o dissuadia, ele quem, Lira? João Batista. Ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Então, aqui, João Batista, ele estava se opondo a batizar Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré respondeu, versículo 15, 3,15. Mas Jesus lhe respondeu, olha, presta atenção, que isso daqui é a revelação que vocês não querem. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então, meu amado, presta atenção. Jesus de Nazaré, como eu já te expliquei, ele veio no cumprimento da lei e da justiça. Cumprimento da lei e dos profetas, que era o quê? Que era a justiça de tudo aquilo que Deus de Israel, que era o mesmo Deus mais espiritual, tinha prometido através dos profetas. Então, ele disse para ele lá, deixa assim, nos convém cumprir toda a justiça, toda a lei e os profetas. Então, João Batista batizou. Agora, 3,16, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Isso daqui, né? Descendo sobre pomba, tudo isso daqui são linguagem de figura da qual é para eles lá, é entendimento deles. Então, olha, aqui no 17, ele diz, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, deixa eu te explicar aqui o que foi o batismo de Jesus de Nazaré. O batismo de João Batista, como eu já expliquei aqui no início, era um batismo para arrependimento. E que João Batista, ele veio endireitar o caminho do Senhor, e que o batista de João Batista era transitório, era sombra. Então, se o batismo de João Batista se o batismo de João Batista era para arrependimento, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, que era o próprio Deus, estava se arrependendo de que pecado? Estava se arrependendo de que, meu amado? Então, quando Jesus de Nazaré falou aqui a João Batista dizendo, deixa como está, até que se cumpra toda a justiça. Ele estava cumprindo o quê? A lei de Moisés. Ele estava cumprindo a lei de Moisés. E lá em Levítico
Lá em Levítico, na lei de Moisés, dizia que o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas. E quem era o cordeiro? Quem era o cordeiro aqui nesse pacto, aqui nessa primeira aliança? Aqui no evangelho da circuncisão, que nunca foi para os brasileiros. Quem era o cordeiro? Jesus de Nazaré, meu amado. Então, por que Jesus de Nazaré se batizou? Porque ele estava no cumprimento da lei, e a lei dizia lá em Levítico que o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas. Então João Batista pegou o cordeiro e botou debaixo d'água e lavou até as entranhas. Entendeu, meu amado? Então, olha, aqui no 17, já li o 17, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, agora vem aqui, agora é que vocês vão ficar perturbados. Sabe por quê? Porque quando vocês ouvem a verdade de Deus explicada com a mente de Cristo, né? Vocês dizem que é heresia. Vocês quem? Os religiosos, meu amado. Os religiosos. Olha, preste atenção que essa pregação aqui, né? Isso aqui não é para qualquer um, não. Isso daqui tem que ter suporte para pegar esses cão aí, esses doutores, né? E reduzir eles a nada e provar aqui dentro da Bíblia que eles são enganadores, que eles são ladrões e que eles têm aí uma arapuca montada, bem organizada, somente para pegar o povo de Deus e escravizar e para passar a vida toda roubando. E usando para tudo no mundo, usando para montar o quê? Para criar o quê? A bancada dos evangélicos. Entende, meu amado? Para manter essas arapucas tudo lotada de gente sem entendimento. Olha, eu vou ler para vocês aqui, vocês não vão morrer não, tá? Vocês não vão morrer não, que o teu marido precisa de tu e a tua mulher precisa de tu. Então, olha, Mateus 4:1, eu vou ver, talvez vai passar aqui dos 20 minutos, tá? Porque tem que começar e tem que terminar. E eu vou tentar fazer isso. Mateus 4:1, a tentação de Jesus. Presta atenção, que eu vou desmascarar o teu cão guloso, o teu mentiroso, provando que tudo aí fora que tem nas ditas igrejas, todas, sem exceção, só tem engano e mentira. Entende? Então, olha, Mateus 4:1, a tentação de Jesus. Então, depois dele ter sido aqui batizado, depois de ter aparecido o Espírito, ter dito: este é o meu filho, o qual me comprazo, o qual ajudo. Então, ele foi tentado. Segundo os pastores, ele foi tentado pelo diabo deles, o diabo do cãólogo. E eu vou provar para vocês aqui que não tem nada a ver com o cão dele, porque o diabo, o Satanás, o inferno, o dragão deles não existe. E nem o Deus de vocês, evangélico, juntamente com esses cães e essa igreja católica, também esse Deus não existe. Esse Deus de vocês, né? Eu falo para vocês aqui com a mão aqui na Bíblia, ó, que não existe. Nada aí fora existe, meu amado. Com relação a Deus, é só engano. Então, olha, a tentação de Jesus. Mateus 4:1, tá? Vai passar dos 20 minutos. Ou então a gente para e continua amanhã. A tentação de Jesus. Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Então, aqui para começar, você já está vendo, né? Que ele foi levado, foi pelo Espírito, tá? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Lira, quem é o diabo da Bíblia? Eu já preguei isso para vocês.
O diabo da Bíblia é o quê? É o acusador, né? É um adjetivo, é uma ideia contrária. É uma ideia contrária, é aquilo que é diabo, Satanás, que é a mesma coisa. E diabo aqui do hebraico é o acusador, é a serpente, é Judas, foi Judas, falar logo direto. Esse é o diabo. E quem mais, Lira? A carninha, o diabo que está ao nosso derredor, que eu já tenho uma pregação sobre isso daí. O diabo que está ao nosso derredor é a nossa carne, é o homem exterior, é o homem exterior. E lá em Gálatas 5, 16 e 17, que o infeliz do padre deixou passar, né? E que ele deixou passar e esqueceu de enganar. Lá diz que o tradutor da Bíblia, tá? Que eu tô falando, o cãozinho é João Ferreira de Almeida. Então, lá em Gálatas 5, 16 e 17 diz assim, olha: andai no Espírito. Quem é o Espírito, Lira? Quem é o Espírito? O homem interior. O homem interior. Nós somos 2 em 1, meu amado. Nós somos o homem interior, que é o Espírito, que é o verdadeiro Filho de Deus. E nós somos o homem exterior, que é o quê? É o ser humano, é o homem da terra. É o filho do marido da tua mãe, que não é filho de Deus. Entendeu, meu amado? Então, lá diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Entende? Por quê? Porque a tua carne, ela se opõe ao Espírito. A tua carne é o diabo, é o opositor. Ele se opõe às coisas de Deus. Enquanto as coisas de Deus quer o quê? Quer evangelho, né? Quer amor, quer paz, né? Quer alegria no Espírito Santo. E a tua carne quer beber cachaça, quer tomar cerveja, quer se prostituir, quer pegar a mulher do vizinho, quer matar, quer roubar, quer enganar. Esse é o diabo que está ao nosso derredor, meu amado, e que não é o único que é onipresente é Deus. O diabo do pastor não é onipresente. Por quê? Porque aliás, o diabo do pastor é onipresente. Por quê? Porque tem um cara expulsando o diabo do pastor aqui em Fortaleza. Tem outro canguloso expulsando o diabo lá nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, no Paraguai, no Uruguai. Então, esse diabo aí do pastor é onipresente, é igual a Deus? Não tem ninguém onipresente, só Deus. E, Lira, por que você está falando isso? Porque o diabo que está ao nosso derredor é a tua carne, meu amado. É o homem exterior. Se tu for para a França, a tua carne, o teu diabo vai contigo. E vai com todos os desejos carnais. Tá? Com todos os desejos carnais. E se você for para a Alemanha, for para a França, a tua carninha não pode ficar aqui. Vai ao teu derredor. Esse aqui é o diabo. Esse aqui é o diabo que está ao nosso derredor. Que eu já tenho um vídeo aí pregado sobre isso. Então, já deu 19 minutos. Eu vou ler só aqui, olha. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, pela carne. Jesus de Nazaré, ele era um homem igual a mim. Era um judeu. Ele pregava judaísmo. Ele não era cristão. Jesus de Nazaré não era cristão. Ele pregava judaísmo, ele pregava a lei. Entende? E ele veio no cumprimento da lei. E no 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas, meu amado, presta atenção e pensa
uma pessoa, um ser humano, passar 40 dias e 40 noites com fome? Meu amado, olha, presta atenção. Quando nós passamos 5, 6 dias com fome, né? Nós já começamos a ver coisa. Nós já começamos a falar com nós mesmos, vendo coisa. Nós temos, tem uma transformação da nossa mente. E você começa a ver coisas, você começa a falar com coisas, falar contigo mesmo. Que foi o que aconteceu aqui com Jesus de Nazaré. Que não tem nada a ver com o diabo do teu cão. Não existe ninguém além de Deus, meu amado. Deus não tem concorrência. O único concorrência que Deus tem são os evangélicos, junto com esses cães, junto com esses padres, com esses papas, com essas religiões que são tudo contra ele. E que diz que ele não fez nada, meu amado. Ele não fez nada. E quem é que vai fazer? Esses cães, junto com esses opositores. Então, olha, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 3, então, o tentador aproximando a carne. Isso daqui, meu amado, isso aqui, né? O autor, ele usa aqui linguagem de figuras. Isso daqui não é literal. Nem tudo na Bíblia é literal. Eles usam aqui linguagem de figura, usa metáfora, entende? Porque eles lá entendiam e nós agora estamos entendendo. Então, olha, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e depois de depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha, ele falando com ele mesmo. Ele aqui, ele está falando com ele mesmo, com a carne. Entende, meu amado? Que o autor, ele está escrevendo isso daqui e dando o entendimento deles. Porque quem é que se opõe? Quem é que se opõe contra as coisas de Deus? Quem é? É a carne, meu amado. E quem é que estava lá, além de Jesus de Nazaré? Quem era que estava com ele? O Espírito e a carne. O Espírito se opondo à carne e a carne se opondo ao Espírito. Você vê aqui, olha, que ele aqui, ó, a carne diz, ó, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, ele lascado de fome, né? Ele lascado de fome e ele estava passando por isso daqui, porque ele tinha que ser tentado em todas as coisas humanas, ele tinha que ser aprovado, porque ele era Deus e ele não podia tropeçar em nada, meu amado. E não tropeçou. Se fosse nós aqui, já tinha caído na carne, meu amado. Já tinha caído na carne. Então, olha, se és filho de Deus, tentando o Espírito. A carne tentando o Espírito. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E 4. Jesus, porém, respondeu. Está escrito, aqui já é o Espírito, ó. Já é o Espírito se opondo à carne, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui ele está citando o quê? Está citando as Escrituras, que não é o Evangelho, tá? A Escritura é uma coisa e o Evangelho é outra. Então aqui ele está citando o quê? Está citando a lei.
Então, meu amado, eu vou parar por aqui. Mateus 4, eu parei no 4 e amanhã nós vamos dar entendimento total dessa pregação, a tentação de Jesus, tá? A partir do versículo 5, amanhã. Vamos dar continuidade à leitura, à explicação e à revelação que nós temos. E o cão quer o quê? Quer só mentir, roubar, assaltar, enganar. E coronavírus neles. Coronavírus neles, para acordar. Entende, meu amado? Por quê? Porque, meu amado, tudo é de Deus. Tudo o que você imaginar, meu amado, é de Deus. Isaías 45:7. Eu faço o bem e eu faço o mal. Eu faço as trevas, eu faço a luz. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas que vocês não crerem. E diz que é quem? O diabo do pastor, o diabo da religião que não existe. Nada aí existe. E eu estou provando aqui, meu amado. Aqui não é gritaria, não. Aqui não é mentira, não é assalto. Entende? Aqui é o entendimento do Evangelho. O entendimento da Bíblia. Da Antiga Aliança somente para explicar e do Novo Testamento para você viver. De Romanos a Hebreu. Dito estas coisas, te peço que você se inscreva aí no canal. Agradecendo os inscritos. Pedindo para você dar sempre o like aí, né? Que isso é importante. E graça e paz a todos e uma boa noite.